Dando sequência ao nosso estudo do livro O Sexo Além da Morte, já estudamos a introdução, os 2 primeiros capítulos, um capítulo dedicado ao marido, capítulo 2 dedicado à esposa. E agora vamos para o capítulo número 3. O título do capítulo: Sexo. Evidentemente, eu fora despertado para o estudo do problema sexual em face da espiritualização. Como seria considerado no plano superior e mesmo no plano simplesmente espiritual o sexo? Meus pensamentos dominavam intensamente a casa mental. Na realidade, o problema daqueles dois talvez fosse apenas o problema de todos. Eleutério, espírito com certa envergadura, provavelmente, lia-me os pensamentos porque repentinamente falou-me. O problema sexual não se restringe somente à esfera da carne ou crosta terrestre. Ele vai mais além do comum entendimento humano. Sexo, nas esferas espirituais, não significa apenas macho e fêmea, órgãos masculinos e femininos, relações sexuais. Em nossas esferas, sexo significa um conjunto de qualidades ou características femininas ou masculinas, positivas ou negativas e neutras, se assim se pode dizer. E o ato sexual pode se processar num outro campo de vibrações, resultado de transferências que o homem comum ainda não conhece, no campo do amor. É natural que na esfera da carne entenda o homem que sexo é apenas a relação macho e fêmea, de modo a que tudo termine em relações sexuais. No entanto, em nosso plano, o sexo significa mais. Buscamos a identificação das almas e a união dos corações. Pode haver no mundo sexo sem amor, enquanto que aqui, geralmente, nas mentes mais evoluídas, existe amor sem sexo, considerando-se sexo órgãos genitais. Isso não quer dizer que as almas não apresentem os órgãos sexuais. Por muitos milênios ainda ostentarão o emblema de Adão. Sorri a apreciação de Eleutério, emblema de Adão. Só mesmo espíritos daquele que late se lembrariam de dar tal nome aos órgãos masculinos. Essa explicação de Eleutério, nesse capítulo número 3, nos faz entender que no plano espiritual superior não existe a relação sexual entre dois espíritos. A gente está falando de plano espiritual superior. Não estamos falando da crosta nem de regiões trevosas, do baixo astral, do astral inferior. Uma coisa é a espiritualidade superior, outra é a inferior. São cenários diferentes. O que acontece em uma não acontece em outra. Ele diz o seguinte: no plano espiritual superior, feminino ou masculino, não tem a ver com sexo, com órgão. Isso é aqui. Tem a ver com conjunto de qualidades, características de cada tipo, positiva ou negativa.
um espírito feminino, ele não é feminino porque ele detém o órgão feminino. São pelas qualidades do espírito. O masculino é a mesma coisa. Mas ele diz que ainda durante muitos milênios, o ser humano irá ostentar o emblema de Adão. Então, o corpo físico masculino ou feminino, e aí não vamos abrir a conversação para gêneros, outros tipos, vamos ficar só nesses dois, porque senão a gente vai se perder um pouco nos estudos, masculino e feminino. Eles detêm características individuais. Ponto. As relações sexuais, elas só existem aqui, plenas, completas, no plano físico. Completa é no plano físico. No plano espiritual superior não existe relação sexual. No plano espiritual inferior existe relação sem que ela se complete. Não existe o clímax. Não existe o orgasmo do espírito. Não existe. Então, aqueles que são viciados em sexo desencarnam, naturalmente perturbados e enfermos vão despertar em região umbralina, compatível com aquilo que eles merecem e desejam, merecimento, conquista e desejo, lá eles permanecem. Os desejos se atraem, se afinam. Então haverá grupos, haverá regiões nos quais esses grupos se congregam. Se eles são viciados em sexo, eles vão buscar a relação sexual. Não existe a completa relação lá. E eles entram em desespero. Para que eles atinjam algum prazer, eles retornam ao plano físico para vampirizar. As relações sexuais que existem no plano físico, e aí de qualquer tipo, quando essas relações não são protegidas pelos sentimentos elevados. Então você tem uma casa e uma família mora naquela casa. Tem um casal. O casal tem uma relação sexual. Existirá obsessor lá? Depende do casal. Depende da proteção da qual o casal trabalha para ter. Se for um casal leviano, viciado, que gosta de pornografia, que não tem a prece, que não tem elevação espiritual, que não cuida do espírito, eles não terão proteção. Aí, ali entra e sai quem quer. Se for uma casa onde existe a proteção da oração, da espiritualidade, do cuidado com o espírito, do cuidado com os sentimentos, a higiene mental, a limpeza espiritual do local, ali é protegido. Ali não existe vampirização. Ali pode haver sim a relação sexual, mas ela é pautada pelos sentimentos elevados. Estou falando de residência. E quando há relação sexual fora da residência? Aí tem obsessor. Aí tem obsessor. Não tem jeito. Porque a proteção dentro dos lares, das residências, é diferente do que acontece na rua. Eu estou aqui, nesse ambiente. Esse ambiente que eu estou está protegido. Não tem nenhum vampiro aqui. Fluidicamente, esse ambiente foi preparado para os nossos estudos. Proteção. Mérito de quem está no local também. Eu preciso merecer essa proteção dos mentores, dos guardiões. Existem muitos os chamados Exus que são protetores dentro das correntes
de matriz religiosa, matriz africana. Mas eu preciso merecer. Fazer por onde? Vou a um motel, aí esquece. Aí esquece. Motéis, quem tem a visão mediúnica, sabe do que eu estou falando. São antros de perdição. E a quantidade de espíritos obsessores e vampiros que existem em motéis, em prostíbulos, é inacreditável. Ah, mas é um casal que pauta pelo amor, estão apaixonados e desejam um momento de intimidade. Não importa. Não importa. Porque ali a carga de energia ela é tão densa, tão baixa, de um terror, de um desespero, porque quem está no plano espiritual está desesperado. Os viciados, lógico. Desesperado, não tem mais aquilo. Bate o desespero. Faz qualquer coisa. Faz qualquer negócio, qualquer acordo. Então é muito difícil, mesmo que um casal seja um casal que tenha um equilíbrio, uma harmonia, ao entrar lá vai se intoxicar. Vai se sujar. Não tem jeito. Não tem jeito. Talvez possa até acontecer algum tipo de proteção para esse casal. Mas está entrando num local que é como se fosse um matadouro. Ou aquelas arenas, aquelas coisas horrorosas, em que o toureiro mata o touro, ou essas que entram dois homens, duas mulheres também hoje em dia, né, e ficam se socando o seu rosto até um desmaiar. Isso tudo é matadouro. Ringue de boxe, MMA, tudo isso é matadouro. A gente precisa ter seriedade na vida. E não ficar abrindo certas possibilidades. Não é assim é assim que eu estou falando. É matadouro. A quantidade de espíritos infelizes, obsessores, vampiros nesses locais é surreal. É surreal. E a espiritualidade superior deixa. Claro que deixa. Por quê? É desejo daquele que está no plano físico. E o livre-arbítrio? Se ele quer ir lá, vá lá. A consequência é tua, meu filho. A consequência é tua. Então nós temos proteção? Sim, temos, desde que a gente trabalhe por ela. Ou é de graça as coisas? Eu vou no supermercado e eu pego as coisas de graça? Não, eu tenho que comprar. Para eu comprar eu preciso ter dinheiro. Para ter dinheiro eu preciso trabalhar, honestamente. Muitos não trabalham honestamente. Aí é outra conversa. Então esse é um capítulo muito curto, mas que traz informação que nos ajuda na reflexão. No plano espiritual superior, existe o amor sem sexo. Para as mentes mais evoluídas. No plano espiritual inferior, é o sexo sem amor. Como a gente tem aqui, né? Sexo sem amor. Sexo como uma busca de um prazer hedonista, viciante. Um dos piores vícios é o vício da pornografia. Que ele entra sem que as pessoas percebam em suas vidas. Pelo WhatsApp. Manda uma mensagem e vai uma fotinha de uma mulher pelada. E se institucionalizou nudes. Manda nudes. Recebi um nudes. Como se fosse uma brincadeira. Isso tudo é pornografia, viciação. Espíritos doentes estão por trás de todo esse processo. Estimulando
Manda nudes, ai, mandei um nudes, ai, já mandei imagens sensuais, ai, tem agora um site que é só para, você paga para ficar vendo a mulher se exibir, o homem se exibir. É a degradação humana. É o homem descendo ladeira abaixo. Depois, para subir, ele vai ter que subir sozinho. Esse desfiladeiro moral que ele está descendo, depois ele vai ter que subir. É mais fácil eu descer ou subir? É mais rápido eu descer ou subir? Dói mais eu descer ou eu subir? São reflexões que a gente precisa urgentemente colocar em nossas vidas. E tratar as relações sexuais com elevação. Porque nós vamos desencarnar. E em que situação nós vamos desencarnar? Necessitados das coisas que nós temos na matéria? Se for assim, o veredito já foi dado. Terá problema. No capítulo 1, a gente tem informação. O casal está dormindo lá. O casal está dormindo. Os corpos estão lá. Os espíritos não estão lá. Cada um está num canto. Com uma ideia, uma intenção, um desejo. Então, quando a gente entra num relacionamento, o relacionamento ele tem que ser 360. Eu não posso me entender numa parte, na outra parte, haver um desencontro. Tem que haver um encontro 360 em todas as situações relativas àquelas vidas em conjunto. Nenhum casamento é por acaso. Poucos são missionários, a maioria é de resgate, de reorganização. Por isso que as famílias são difíceis, os casamentos são difíceis. Por isso que os relacionamentos são complicados. Porque a gente não se conhece. De repente vai morar junto com uma pessoa que também não se conhece. E eu não conheço o outro, ninguém se conhece. É o mar, a gente está entrando no mar do desconhecimento. Eu não sei quem eu sou, mas eu dou vazão aos meus desejos mais baixos. O outro é o outro. E como é que eu vou entender o outro se eu não me entendo? E aí, a mulher está num mosteiro e o cara está num prostíbulo. O espírito do homem está num prostíbulo. Descompasso completo. Para que aquela experiência seja bem sucedida, o homem vai ter que reorganizar seus desejos, a esposa também, para que eles possam andar em continuidade. Senão, não vai ter valido de nada. Vão os dois ter reencarnado, assumido um compromisso e não vão ter cumprido. Continuaremos muitos milênios ainda com o emblema de Adão. Mas o que eu faço com o emblema de Adão? O que você faz com o emblema de Adão? O que você faz terá de responder. Na sequência, vamos continuar com o estudo. Vamos para o capítulo 4. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.